Olá, Davidson, tudo bem? Meu amigo, como vai? Tudo bem? Tudo tranquilo. Henrique, tudo certo então, tá? Só fica aí ligado, qualquer coisa eu te chamo. Tranquilo. Valeu, Miguel. Um abraço. Ô, Davidson, como é que você está avaliando esse escândalo da BIM paralela, que está em todas as mídias, o serviço principal, o serviço de inteligência do país, do Estado brasileiro, colocado a serviço do grupo político do Bolsonaro para perseguir desafetos. Eles espionavam até aliados, né, que eles queriam manter todo mundo ali, né, próximo. Como é que você avalia isso? Miguel, eu recebi com perplexidade, mas sem surpresa, né? Acho que ninguém ficou absolutamente surpreso com as práticas do governo anterior. Muito disso já era sabido, a gente não tinha materialidade, evidência material dos crimes, até porque uma Polícia Federal aparelhada, dócil, que bloqueava qualquer possibilidade de avanço das investigações. Agora que as instituições voltaram a funcionar dentro de uma normalidade, a gente está tomando conhecimento dos fatos e talvez se assustando com a disfarçatez, com o descaramento, não é? Com a forma crua como essas agências do Estado brasileiro eram instrumentalizadas e se voltavam contra o cidadão comum. Isso é absurdo, porque, afinal, o Estado ele concentra muito poder, não é? Os meios de coerção estão no Estado. E quando esse Estado, com toda a sua capacidade institucional, se volta para o indivíduo, isso é de uma covardia absoluta, não é? Para não falar das ilegalidades, mas isso é covarde, isso é moralmente errado. Agora, o que me chama a atenção também, e aqui só para fazer uma primeira reflexão, para propor uma primeira reflexão, é que há uma continuidade muito evidente quando a gente vê essas revelações de hoje e a forma como ia se constituindo um Estado policial no Brasil, de Bolsonaro, e que certamente estaria muito mais desenvolvido esse Estado policial tivesse Bolsonaro vencido em 2022. O que chama atenção, Miguel, é que os que estavam ao lado de Bolsonaro entre 2019 e 2022 são todos herdeiros de uma tradição moral dos porões da ditadura, não é? Não tem muita diferença entre aquelas práticas descritas no relatório da Comissão Nacional da Verdade de 2014 e o que a gente está vendo agora nas trocas do Zap, do WhatsApp. O mesmo tipo de técnica, não é? Mesmo tipo de prática ilícita é a tentativa de intimidação, de constrangimento, a tentativa de criação de dossiê, não é? De provas, e isso é assustador, porque, enfim, isso mostra que essa tradição dos porões está muito viva ainda, está muito viva. Ela foi destampada por 4 anos, e agora a gente conseguiu botar freios momentaneamente à ocupação do Estado por essa gente, mas eles estão por aí, esperando uma nova oportunidade. E atuantes ainda, não é? Se não, no nível federal, em alguns estados da federação, municípios, essas práticas do Estado policial seguem sendo postas em prática. Isso me assusta, para começar essa conversa. Muito bem. Davidson, mas você está assim, satisfeito com a maneira como a investigação está sendo feita? Porque o importante nesse momento agora é que a verdade venha à tona, né, que a investigação seja feita com seriedade e que os autores sejam punidos. É claro que a gente nota que
o caráter do brasileiro, muito brincalhão, ele até faz piada, porque a maneira como esses espiões, esses ex-espiões, eles agiam é tão patético, né, que chega a ser engraçado. Né? Eles usavam equipamentos caros, era um custo alto, né, para descobrir coisas. Por exemplo, tem um diálogo lá que ele fala, descobriu o autor de um podcast de Brasília chamado Medo e Delírio, é o fulano de tal, né? Você contar com o podcast, no próprio podcast ele fala o nome no final, então é inacreditável. A vinheta de abertura traz os nomes dos autores, não é? É inacreditável a incompetência deles, né? Mas, enfim, mesmo assim eram perigosos, né? Porque a intenção deles, eles eram muito atrapalhados, mas a intenção, eles eram perigosos, né? Um dos objetivos principais deles, que ficou claro pelos próprios diálogos, era blindar a família Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, que havia uma investigação muito intensa contra o Flávio Bolsonaro pela prática de rachadinha, e eles queriam monitorar, né, para ver como é que estava, para evitar qualquer susto. E também eles estavam preocupados, outra matéria que saiu hoje também, até publiquei no Cafezinho, a gente publicou no Cafezinho, eles estavam preocupados com qualquer associação com a Marielle. Eles pesquisavam muito sobre isso, né? Mas, enfim, é uma coisa que, ao mesmo tempo, eu até comentei com o Rodrigo antes, com o Henrique antes, eles eram muito atrapalhados, mas quando a gente lembra da ditadura militar, eu até comentei com o Henrique, né, o livro do Hélio Gaspari sobre a ditadura militar, ele fala que eles eram também muito atrapalhados, né? Era uma bagunça total a ditadura militar, eles batiam cabeça, sabe? Eles faziam tudo errado ali dentro, porque militar não está preparado para governar, nem propriamente para serviço de inteligência, né? Tanto que os serviços de inteligência, os grandes serviços no mundo, muitos deles não são militares, né? Mas, enfim, como é que você avalia como é que está sendo gerido isso, como é que está sendo o processo de a gente lidar, da sociedade brasileira lidar com isso? Acho que você levantou uma série de bons pontos aí. De fato, tem esse pendor na sociedade brasileira para tomar esse tipo de episódio, essas revelações, pelo veio mais cômico, não é? E, de fato, são muitas trapalhadas em série, e é patético ver como o recurso dos nossos impostos acabava virando isso aí, né? Pessoas que se investiam da condição de investigadores, né? Membros da inteligência nacional e que do serviço de inteligência nacional, e que na verdade entregavam o que uma criança de 6 anos de idade poderia fazer também, não é? Chega a ser risível quando a gente olha por esse ângulo, mas eu acho triste ainda assim. Eu não tenho nenhum tipo de gozo vendo o que está acontecendo, e me parece muito evidente pela condução das investigações, pela seriedade, pela consistência do conjunto indiciário, das provas, que vai muita gente, enfim, vai ter que arcar com os crimes cometidos, vai muita gente presa, não é? Não tem como fugir disso. Alguns já começaram, inclusive, a ser encarcerados. Eu vejo com tristeza, mas eu acho que você também traz uma outra consideração interessante. Embora o regime militar, de fato, tivesse esse tipo de figura despreparada para a gestão, mas eles tinham alguns ícones, não? Um Golbery do Couto e Silva, o próprio Geisel foi um presidente, do ponto de vista da gestão, menos medíocre, mas Bolsonaro é muito ruim, né? Bolsonaro, essa entourage do Bolsonaro, é tudo muito ruim, ninguém se salva, isso é impressionante. Não tem um mentor, não tem ninguém capaz de juntar, não é, Lé com Cré, é uma coisa impressionante, é um deserto absoluto de perícia, de ideias, e eu tenho a sensação de que, de fato,
os pés de barro desse governo do Bolsonaro vão todos ficando à mostra e vai ruindo tudo. O Estado policial que ele tentou implementar vai ruindo espetacularmente agora, diante dos olhos de todo mundo. E Lula faz muito bem em se manter magnânimo nesse momento. Não é o momento para ele comentar, por exemplo. Eu acho que ele tem tomado essa atitude de se distanciar. E isso até é indício de que a coisa de fato pode escalar, não é? Porque ele quer, e acho que age corretamente, ele vai se blindar de qualquer suspeita, de qualquer acusação de estar se envolvendo politicamente, na condução ou buscando informações privilegiadas. Não, ele se retira, ele dá um passo atrás. Eu acho que é o que o momento pede, a seriedade da coisa. O processo ele é muito grave e vai implicar essa gente toda, a começar por Jair Bolsonaro, por sua família. Então, acho que Lula acerta em se tirar um pouco de cena, até porque, e pensando amplamente aqui, né, nas variáveis todas, é um momento bom para o governo. É um momento em que há, digamos, mais condições políticas para esse tipo de processo se desenvolver, não é? Com menos pressões, com menos ruído, com menos gritaria. Um momento bom, um momento de recuperação de popularidade, em que a economia vai muito bem. Aliás, como você tem reportado brilhantemente a esse respeito, não é? Ótimos fundamentos. A gente tem aí muito grito, muito alarido por conta da questão fiscal, mas a verdade é que é desproporcional e que é muito evidente isso, não é? A condução da economia tem sido muito competente, muito mérito para essa equipe econômica toda do Lula, e é isso, né? Assumiram com o Estado em frangalhos, com polarização social, com tentativa de golpe de Estado, e o trem vai voltando para os trilhos. Claramente, assim, a travessia difícil vai acontecendo, e se Lula sobrevive bem essa primeira metade do mandato, a tendência é embalar na segunda metade, né? Com todas as dificuldades, sempre vai haver, qualquer momento. Não vai haver vida fácil, não é? Governar no Brasil nunca é simples e governar à esquerda é menos simples ainda. Mas me parece que o momento mais complicado, em que o chão estava todo minado e circunstâncias muito ruins de governabilidade, esse momento vai ficando para trás, pior momento. Dificuldades vão acontecer, mas eu acho que a besta fera já está domada. Não é? Agora é só conduzir com cuidado, com carinho, e tem coisas boas para esse governo, não é? Eu acho, nessa segunda metade. Muito bem. Deixa eu só trazer mais uns fatos aqui. Eles também tiveram como alvo, essa BIM paralela, o deputado Kim Kataguiri, do União Brasil, né? Tá nas reportagens. Estou curioso para saber a reação do Kim em relação a isso. Eu já falei aqui do Arthur Lira, né? Eles procuravam atingir o Arthur Lira. É bom que saia isso, né? Para o Arthur Lira se ligar, que o Arthur Lira, quem são esses bolsonaristas? Você não acha que é também interessante isso? Que o Arthur Lira tem 6 meses ainda de mandato, né? E você tem o processo de articulação, que vai ser um processo duro, eu diria até perigoso, né? No sentido das negociações pesadas, pesadas da política brasileira, para a sucessão do Arthur Lira. Verdade. E é bom que o Arthur Lira receba um recado da realidade, né? De quem é o pessoal com quem ele está lidando. O que você acha? É interessante isso, porque a impressão que tínhamos durante a gestão Bolsonaro era que, de fato, o chefe do Executivo Federal, Jair Bolsonaro, ele ficou nas mãos do Lira o tempo todo, não é? E pelo que esses dados revelados dão a entender, o Jair tentou uma virada do jogo, não é? Ele tentou inverter isso, ele tentou trazer o Lira para a posição defensiva. É óbvio que o Lira não é ingênuo, ele sabia mais ou menos com quem estava lidando, né? Talvez não tivesse noção da extensão da operação,
não é? Mas nesse momento, Miguel, eu já sinto o Lira mais distante do bloco bolsonarista, não é? Ele vem tentando uma articulação por outros meios, por outros caminhos, sobretudo depois da divulgação dessa bateria de pesquisas, última semana e nesta semana. Eu realmente acho que as coisas começaram a se movimentar em Brasília, não é? Há movimentos interessantes, há uma descompressão e a tendência é que a sombra do futuro já vá se impondo, né? Eu vejo que isso é muito passível de acontecer, né? Veja você que semana passada já dava para prenunciar o que estava por acontecer a respeito da popularidade do governo. Quando o Datafolha revela que na cidade de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é um governador bem avaliado, não é? Os números são bons de Tarcísio. Quando se viu que Tarcísio não conseguia bater Lula na cidade de São Paulo, embora presumivelmente vença bem no interior de São Paulo, mas na cidade de São Paulo ele não tinha conseguido superar o presidente da República em aprovação à gestão, já se dava a ver que a situação para o governo, a situação para o Lula, era uma situação conveniente, boa. Porque se o Tarcísio quiser ter qualquer chance, pensando no Tarcísio aqui como metáfora para a oposição, tá? Se a oposição quiser ter qualquer chance de superar o Lula, tem que ganhar muito bem em São Paulo, com uma margem muito ampla, o que envolverá também ganhar na cidade de São Paulo, na capital, na maior cidade da América Latina. Só que ali, quando você vê que o Tarcísio está esbarrando, e que é bem avaliado, não consegue superar Lula na capital da América Latina, você vê que a situação está em vantagem em relação à oposição. E isso já desencadeou alguns movimentos importantes, certamente em Brasília. Então, como eu disse, eu acho que o momento é muito propenso, é um momento muito bom para que o governo avance suas agendas de forma mais despreocupada e deixando a polícia fazer o seu trabalho, né? Deixando o Lira e os bolsonaristas se devorando, e a tendência é essa, não é? Eles não vão andar de braço dado mais. Eu acho isso tudo bom, sim. Eu sou da mesma linha de pensamento sua, né? Deixa eles brigando entre si. Você mencionou essas pesquisas, saiu pesquisa ontem, Datafolha, já saíram várias pesquisas, é verdade. Já saiu, aliás, Quaest, saiu uma Quaest, que o Lula ele ganha bastante popularidade, e saiu hoje também outra pesquisa, a IPEC, Exato. Que também mostra uma melhora significativa da popularidade tanto do governo, do presidente Lula ele sobe um ponto, mas, enfim, é uma melhora, e do governo melhora bastante, 3 ou 4 pontos. Vou até pegar aqui a matéria. Eu vou colocar aqui a Helenira, que é uma convidada nossa, que já está aqui nos bastidores, para comentar também essa pesquisa, que ela fica no finalzinho da sua entrevista, depois ela continua, mas ela participa um pouquinho junto com a gente aqui, depois ela continua. Tudo bem, Helenira? Bem-vinda. Está sem som, Helenira. Você me ouve? Agora sim. Não ouve? Agora então, sim. Deu certo? Tá. Boa tarde, Miguel, boa tarde a todos e a todas. Pois é, dias de tédio a gente nunca morre, né? Não dá tempo no Brasil. Não. Helenira, o seu Davidson é professor de Relações Internacionais, Helenira é professora também, vereadora em Florianópolis agora, né, Helenira? Não, eu fiquei um mês só no rodízio. Eu sou professora de matemática, de cálculo. Então, a gente vai comentar aqui essa pesquisa, Helenira, queria a opinião dos dois. Essa pesquisa do IPEC mostra uma melhora da aprovação do governo. Eu queria saber o que vocês acham. Vou passar para a Helenira. O que você acha, Helenira?
A gente teve uma semana que, desse ponto de vista, foi bastante positiva para o governo, né? Todas as pesquisas estão dando conta de uma reversão de tendência. A gente passou um período em que a aprovação do governo estava caindo, com algum desgaste, e é bem interessante que isso tenha acontecido exatamente no momento em que a mídia corporativa, ou hereditária, como diria o Chico Sá, ela fez uma nova ação, né, contra o governo, coordenada por conta da história do Roberto Campos Neto e do enfrentamento que o Lula comprou contra os juros, e inclusive a PEC 65, que é uma PEC que tentava dar muito poder e transformar, né, ainda está em debate, mas tenta transformar o Banco Central quase numa empresa independente do governo, com permissão, inclusive, de contratação fora de concurso público, e essa tentativa foi enfrentada de maneira muito correta pelo governo, principalmente a política em si de juros. O Roberto Campos Neto fez um ataque contra o Brasil quando permitiu esse ataque do mercado financeiro, que foi coordenado com a sua agência de publicidade, que é a mídia corporativa, porque, para mim, é isso. Tem gente que diz, existe um consórcio, eles se ajudam. Não. A mídia corporativa no Brasil hoje é a agência de publicidade dos interesses da especulação financeira no Brasil, dos grandes capitalistas do mercado financeiro. E esse ataque coordenado que houve do Roberto Campos Neto com os especuladores e a agência de publicidade, ele não surtiu efeito contrário. E isso é muito importante. Casado, claro, com o enfrentamento que as mulheres conseguiram fazer contra o PL do estupro e o que representa o fascismo no Brasil, que foi a tentativa ali de punir meninas estupradas, né, violentadas. Inclusive, a gente está com um caso agora em Goiás muito triste, em que uma criança está submetida à tortura de levar adiante a gestação por um conluio de fascistas do judiciário, da política e da família e da igreja dessa menina. Então, a gente está vendo que eles boicotam mesmo, né? Eles torturam propositalmente as crianças. Enfim, mas o enfrentamento que as mulheres fizeram contra o Arthur Lira e contra os fascistas, tudo isso contribuiu para que o governo Lula retomasse. Claro, além disso que o Davidson estava falando, que essas são as questões econômicas, né? A recuperação do emprego, a gente está com índice, com previsões de crescimento do PIB muito importantes. Mas eu acho interessante que, no ponto de vista da arena política e ideológica, a gente teve esses dois grandes enfrentamentos e o campo progressista ganhou os dois, né? De uma maneira bem, bem interessante, tanto porque, para o capital, obviamente, o enfrentamento que o governo Lula fez às taxas de juro, à política fascista do Roberto Campos Neto, e a tentativa dessa campanha coordenada na mídia corporativa contra o governo foi ineficaz, inclusive é um tiro que eu avalio que saiu pela culatra, né, que fez o efeito contrário, a população se somar ao governo, quanto o próprio PL do estuprador. Também foi uma tentativa deles de colocar novamente o governo nas cordas, de colocar o governo num debate em que, em geral, a opção da direção do governo tem sido não enfrentar, mas a mobilização do movimento feminista, que depois foi acompanhada pelo governo, fez uma reversão do ponto de vista político. Claro, como eu disse, calçado muito também nos bons indicadores políticos e econômicos que o governo tem entregado para a população. Então, acho que é bem significativo. Para mim, duas questões, né? A primeira é que a política do perder por WO na arena ideológica, do que as pessoas costumam chamar de pauta identitária, pauta de costumes, que eu odeio esses nomes, que é a pauta democrática, a pauta da defesa da vida, a pauta de fazer, né, a maioria da população ter poder, acesso a dinheiro, a condições de vida, a dignidade, a respeito, não está correta, e que quando a gente vai para a arena e debate e disputa, a gente pode sim ganhar a população, quanto como está correto o enfrentamento à especulação financeira e à manipulação que essa parte daquela meia dúzia de supercapitalistas que tem no Brasil, donos dos meios de comunicação corporativos, também estão tentando fazer para fortalecer essa suposta alternativa de oposição fascista neoliberal, que eles fingem que não é igual ao Bolsonaro, que é o Tarcísio. Mas eu acho que esses enfrentamentos demonstraram que, quando a gente vai a campo, a gente tem como conquistar e como fazer a disputa ideológica, a disputa política, a disputa objetiva pelos rumos do país, e tem como ganhar. Então, acho que são bons números,
todas as pesquisas trouxeram para nós bons números. Não sou tão otimista quanto o Davidson, eu estava ouvindo, acho que não é uma batalha vencida, né? Ou melhor, é uma batalha vencida, mas é uma guerra que continua e que vai ter outras batalhas e que a gente tem que estar muito organizado para manter a nossa capacidade de enfrentamento e de ganhar campo nessa disputa. Mas são bons números, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Davidson, eu vou liberar você. Você faz um comentário se você quiser. Só trazer a notícia aqui, que hoje também saiu um dado do IBGE sobre crescimento do varejo, o comércio varejista, um dado muito bom. O varejo cresceu em maio 8,1%, Davidson, em relação a maio do ano anterior. 8,1%. Se você tirar os anos de pandemia, que são confusos, né, porque na pandemia caiu muito, muito. Depois do ano seguinte subiu, né? Subiu porque comparado com maio da pandemia, mas foi o maior em 11 anos. Né? O maior crescimento em 11 anos, de maio para o mesmo mês do ano anterior. Comentários sobre então, essa questão, sobre esse momento, aí está liberado, meu amigo. Bom, muito bom conversar com vocês, foi muito bom ouvir a Helenira. Eu acho que ela tocou em alguns pontos que são, de fato, essenciais para a análise. A gente viu nos últimos dias algumas vitórias num campo em que a esquerda estava perdendo todas, né? E, de fato, isso muda o jogo. É interessante ver nas pesquisas, no relatório das últimas pesquisas, por exemplo, como o Lula reage em determinados públicos evangélicos, por exemplo. Né? Subiu bem. E acho que qualquer conexão com o tema do PL, do estuprador, não é mera coincidência, não. Enfim, a gente, de fato, avançou algumas casinhas nesse campo da discussão moral. A esquerda saiu como vencedora desse debate. E o fato de Lula ter enfrentado Campos Neto também num campo moral, no campo da dignidade humana, da necessidade de se prezar pela vida, pelos direitos sociais, educação, saúde, né, em detrimento da especulação financeira, isso foi bom também, foi outra vitória num campo moral, no fim das contas. Então, eu concordo muito, acho que a Helenira acertou muito em trazer essa dimensão para a conversa. Foi um prazer ter estado com vocês, meus amigos. Muito boa noite. Boa noite, Davidson. Abraço, até a próxima. Abraços.